Pessoal, hoje a gente vai continuar com o tema nosso de resistência de alimento, tá? Então nós vamos hoje para a parte 2. Na primeira parte nós trabalhamos com a análise do plano de intenções, né? E agora a gente vai trabalhar com a teoria de Moore-Colombi e começar a enxergar o ensaio, né? Então a gente vai aprender sobre o ensaio hoje de resistência de alimentos solos, tá? Então, primeira situação que nós temos aqui, então, para a gente começar a conversar, é a envoltória de Moore. Tá? Na aula passada, nós vimos a questão do círculo de Moore e nós observamos que, se nós conseguirmos traçar o círculo de Moore, a gente consegue determinar quais são as tensões no plano de ruptura dentro do círculo, né? Então, através do círculo, o círculo de uma zona limítrofe. Então, analisando o ciclo, a gente conhecendo ali os planos do corpo de prova avaliado, né? Nós conseguimos então determinar qual que é o plano de ruptura, qual é as tensões desse plano de ruptura, quais são as tensões nos planos principais e também quais são os planos principais. A gente consegue identificar os planos principais, tudo isso partindo do polo. Então, nós vamos continuar agora para começar a avaliar, digamos que o nosso problema. Né? A gente vai começar a avaliar agora o comportamento do solo. Até porque o círculo de Moore, ele é generalista. Né? Então, o círculo de Moore, nós aplicamos ele para qualquer material. Tá? Então, qualquer material com comportamento plástico, a gente consegue aplicar o círculo de Moore. Se nós formos analisar o círculo de Moore, olhando essa figurinha aqui, pegando só um trechinho do nosso círculo de Moore, nós temos um arco, concordam comigo? Nós não temos uma linha reta, né? Até por ser um círculo, se nós pegarmos dois pontos dele, em qualquer onde sejam esses dois pontos, nós teremos um arco. Então isso dificulta um pouco para a gente, porque a partir do momento que nós temos um arco, nós temos aí mais de uma incógnita para trabalhar, tá? Então a gente começa a ficar difícil a interpretação. Então uma forma para facilitar a interpretação do círculo de Moore, do trecho que nos interessa, foi proposta por Colombi. E o que ele fez? Ele pegou dois pontos extremamente próximos, né, e assumiu que nesse trecho nós iremos trabalhar com uma reta e não mais com um arco. Tá? Ou seja, aqui nós esquecemos a figura do círculo de Moore e nós estamos pegando dois pontos desse círculo de Moore e analisando eles como se fosse uma equação da reta. Então essa é a proposta. Então dessa forma, nós temos isso aqui, ó. Como nós temos que tal, que a tensão cisalhante final é a função de sigma, e nós não conseguimos assumir aqui a quantidade de pontos que teriam por ser um arco, a partir do momento que nós assumimos isso, pegamos esses pontos tão próximos que conseguimos assumir que isso é uma reta, nós vamos chegar nessa equação da reta. Né? Então, qual que é a equação da reta? Y igual a ax mais b. Então, tal é igual a C mais sigma tangente de φ. Ou seja, tal a tensão cisalhante ela ainda continua sendo em função da tensão normal. Só que como nós estamos considerando ela como sendo uma reta agora, e a gente está falando que é a equação da reta, vai entrar os nossos dois parâmetros de segurança, que é quem? A coesão e o ângulo de atrito. Tá? Pessoal, a coesão ela é um parâmetro referente a que tipo de solo? Característico de solo. Isso, Daniel, argiloso. Né? Então, o ângulo de atrito refere-se às areias, tá bom? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham
que a coesão, baseado no que a gente está falando, na questão do círculo de Mohr, considerando que é uma reta, a gente pode assumir que a coesão e o ângulo de atrito ela é uma propriedade imutável do solo? O que vocês acham? Nós vimos índices físicos, nós vimos várias propriedades físicas e mecânica do solo 1. Tá? Agora a gente está falando de... Nós já vimos índice de compressão, índice de recompressão, índice de expansão, em adensamento, tá? Coeficiente de adensamento, índice de compressão secundária. Agora, aqui em cisalhamento, vocês acham que a coesão e o ângulo de atrito são parâmetros imutáveis do solo, que eles não mudam, são sempre constantes? Ninguém se arrisca? Por quê, Pedro? Abre seu microfone e fala. Eu acredito que não, porque ele sempre está em evolução durante a vida dele. É que naquele exemplo que você citou lá para a gente, sempre o solo é adensado com materiais na superfície dele, do tempo da vida dele. Ele vai ficando diferente, aí depois de um tempo ele vai saindo, aquela sedimentação na superfície do solo, ela vai saindo, então ele vai sempre alterando no decorrer da vida. Entendi. Perfeito. Se nós, por exemplo, a gente comprime, se passa um veículo em cima do solo vai comprimir. Ao comprimir, nós vamos o quê? Aproximar os grãos. Aproximando os grãos, a gente aumenta a resistência. Ou seja, a coesão e ângulo de atrito ele muda de acordo com o estado físico do solo. Tá? Então ele está sempre alterando. Então, ou seja, coesão e ângulo de atrito não são parâmetros intrínsecos do solo. Isso é importante vocês terem na cabeça, por quê? Para saber que quando nós vamos projetar uma obra, cada situação é uma. Então você não pode, às vezes, pegar o terreno, um solo, a amostra de solo na sua jazida, eu vou lá, vou ensaiar ela, vou determinar os parâmetros de resistência, vou retirar aquele material e vou compactar na onde vai ser o seu aterro. Ou seja, o processo de retirada do material e compactação, se você não garantir que esse material vai ter a mesma condição que ele estava na jazida, os parâmetros de resistência são completamente diferentes. Por isso que a gente sempre tem que estar fazendo ensaio. Então não é algo que dá para a gente, digamos, chutar. Que infelizmente é o que acontece na grande maioria das vezes. O ensaio de cisalhamento, ele é muito negligenciado, tá? Na verdade, os ensaios de solo, de maneira geral, eles são muito negligenciados pela engenharia no que diz respeito em regiões onde são mais difíceis de fazer os ensaios, tá bom? Então, essa relação aqui, que vocês viram que tal é igual a C mais sigma tangente de φ, a gente chama de critério de ruptura de Mohr-Coulomb, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, é uma equação que vai acompanhar vocês para sempre agora, tá? Vocês vão ver, eu já mostrei para vocês anteriormente, lá no início, quando a gente começou a falar na parte 1, que projeto, seja de fundação, seja de barragens, seja de aterro, seja de escavação, tá? Seja de rodovias, todos eles vão estar em torno do parâmetro de resistência ao cisalhamento. E o parâmetro de resistência ao cisalhamento, a resistência ao cisalhamento, sempre vai estar obedecendo essa equação, tá? Essa equação da reta, em que tal, que é a tensão cisalhante, é igual a C mais sigma vezes tangente de φ, que é o nosso ângulo de atrito, tá? Então, lembrando que tal, tensão cisalhante, C, coesão, sigma, tensão normal, e tangente de φ é o nosso ângulo de atrito, que é justamente o atrito dado pelo contato, consequentemente pela rugosidade entre as partículas do solo, né? Igual a gente viu aquele fundamento da física lá, da questão do bloco sobre uma superfície. Então, nós temos aqui duas parcelas que compõem o nosso ângulo, a nossa envoltória, o nosso envoltório de Mohr-Coulomb, tá? Quais são? Nós temos uma primeira parcela, que é essa daqui, ó, responsável pela coesão, e uma segunda parcela, que é essa daqui, responsável pelo ângulo de
atrito, tá? Então, sempre que vocês observarem onde a sua reta interceptar o eixo Y, tá? Esse ponto refere-se ao valor da coesão, tá bom? E a inclinação dessa reta é o nosso ângulo de atrito. Pessoal, daqui há algo extremamente importante que, às vezes, nos exercícios a gente erra, tá? O que é? Essa escala tem que ser igual a essa escala. Ou seja, se aqui eu tenho 1 para 100, aqui eu também tenho que ter 1 para 100. Sempre, tá? Muito comum, às vezes, o pessoal usa uma escala aqui e outra escala aqui, e os valores vão dar errado, tá? Não esqueçam que isso daqui é o quê? É um recorte de quem? Do círculo de Mohr. Ou seja, se nós estivéssemos trabalhando de forma em escalas diferentes no eixo Y e no eixo X, a gente não teria um círculo, a gente teria lá uma elipse, qualquer algo que não fosse um círculo, tá? Então, muita atenção nisso. Sempre quando forem trabalhar, a escala é igual, tá? Então, nós temos aqui que a resistência ela é dividida nessas duas etapas. E quando submetido a uma tensão normal, sigma, a máxima tensão de desalinhamento que o solo pode suportar é tal F, que é a tensão final, né? Ou seja, é aquela questão que a gente colocou da cadeira. Se o Pedro está sentado na cadeira, eu vou ter que fazer uma força cisalhante para empurrar, para deslocar. Se o Daniel sentar no braço da cadeira, a minha força vai ter que aumentar. Tá? Então, ou seja, sempre que eu aumento o meu sigma, eu vou ter que aumentar a minha força de tração, meu esforço de tração com a ruptura. Tá? E, ou seja, sempre que eu tiver uma tensão normal, consequentemente, eu vou ter uma tensão cisalhante final, tal F. Né? Por isso que nós temos que tal é função de sigma. Então, tá aqui, ó, se nós avaliarmos esta figurinha aqui, tá? Olha o círculo de Mohr aqui, ó. Só colocamos ele aqui. Só que na análise, para a gente, nos interessa essa parte de baixo? Não. O que nos interessa é que está acima do eixo aqui. Tá? Então, avaliando em cima do eixo, considerando que isso é uma equação da reta a partir de agora, a gente vai estabelecer a nossa reta para encontrar a nossa tensão, os parâmetros de coesão e ângulo de atrito do solo. Tá? Então, tá aqui, ó, tal F é igual a C mais sigma tangente de φ. Né? Então, C é coesão, tangente de φ é coeficiente de atrito, φ, ângulo de atrito, C e φ dependem de uma série de fatores, não são constantes para o solo. É o que nós já discutimos anteriormente, tá bom? Um conselho para vocês: registrem essa imagem, dá um print na tela, copia no caderno de vocês, tá bom? Para vocês terem sempre noção do que a gente está trabalhando. Né? E teta crítico, ou seja, quem que é o teta crítico? É o ângulo na ruptura. Quando rompe, a gente tem aquele ângulo, né? Que nós já discutimos, a gente já viu nos exercícios passados com tensões. Então, o ângulo na ruptura nada mais é do que 45 mais φ sobre 2. Então, se eu tenho este ângulo de ruptura aqui, eu consigo achar o meu ângulo de atrito. Tá bom? Assim como se eu tenho o ângulo de atrito, eu consigo achar o ângulo na ruptura, como que rompeu o nosso corpo de prova. Continuando. Se nós não fôssemos levar em consideração o critério de Markov, olha o tamanho do problema que nós teríamos aí. Tá?
muito similar à permeabilidade, né? Lembra que permeabilidade nós discutimos quais eram os parâmetros que poderiam influenciar na permeabilidade? Eram inúmeros. A mesma coisa acontece aqui no cisalhamento do solo. Então, tensão efetiva influencia? Influencia. Tá? Quanto maior a tensão efetiva, maior vai ter que ser a tensão cisalhante. Teor de umidade influencia? Influencia. Por quê? De acordo com a quantidade de água que eu tenho no solo, o que vai acontecer? A minha tensão efetiva vai variar, né? A coesão, estrutura, temperatura, índices vazios, ângulo de atrito, histórico de tensões, deformação, compactação, tá? Compressibilidade, tudo isso vai influenciar. Então, se nós fôssemos levar em consideração todos os parâmetros possíveis para análise da tensão cisalhante, olha como ficaria a nossa fórmula. Então, a nossa tensão cisalhante seria em função de quem? Sigma linha, tensão efetiva, índices vazios, umidade, ângulo de atrito, coesão, histórico de tensões, estrutura, deformação, temperatura, onde vai embora. Ou seja, não seria possível a gente trabalhar com isso. A gente nunca encontraria uma resposta para a determinação dos nossos parâmetros de resistência do solo. Tá? Então, por isso que foi determinado o critério de ruptura de Moore-Coulomb. Foi uma forma da gente poder o quê? Adaptar os nossos resultados e facilitar a aquisição desses resultados. Né? A gente observando a engenharia não é tão exata. Né? A gente tem que fazer várias considerações para que a gente consiga trabalhar. Tá? E várias adaptações. Senão a gente não conseguiria determinar vários parâmetros dos materiais que nós precisamos. Tá? Então, por que não são intrínsecos o solo, a coesão e o ângulo de atrito? Está aí, ó. Dependem da faixa de carregamento, dependem do tipo de ensaio efetuado, depende do histórico de tensões, né? Então, por essa razão, os parâmetros de resistência não são intrínsecos dos solos. Então, a gente vai obter ele para cada condição, para cada necessidade que a gente tiver. Tá bom? Aqui é algo importante. Os parâmetros de resistência podem ser obtidos tanto em laboratório como em ensaios in situ. Tá? Ensaios in situ, nós temos ensaio de cisalhamento in situ e nós temos ensaio de palheta. No laboratório, para nós controlar. Então, acaba que a gente sempre vai buscar o ensaio de laboratório, retirar o corpo de prova, a amostra indeformada, aí segue aquele mesmo procedimento que foi discutido na mecânica do solo 1, tá? Que vou tirar um cubo lá de 40 por 40, por exemplo, 40 centímetros por 40. Esse corpo de prova a gente vai cuidadosamente envolver ele com tecido, parafina, colocar numa caixa, muito cuidado para ele não quebrar. Lá no laboratório, nós vamos retirar a nossa amostra, o tamanho que vai dentro das nossas prensas, esse ensaiamento, para que a gente possa executar o ensaio. Nós temos 2 ensaios para trabalhar no laboratório. Tá? São 2 tipos de ensaio que a gente tem. Ensaio de ensaiamento direto e ensaio triaxial. Tá? Então, esses são os 2 principais ensaios que nós utilizamos para a determinação de coesão e ângulo de atrito dos solos. Tá bom? Nós temos diferenças entre eles, tá? Bastante, digamos que severas. Né? Nós temos o ensaio de ensaiamento direto, que é o ensaio mais fácil e mais rápido de se fazer. Tá? E nós temos o ensaio de compressão triaxial, que é já um ensaio bem controlado, digamos assim. Então, nós vamos impor condições de controle para o ensaio, e a gente tem resultados mais ricos e mais, digamos que reais, tá? Mais factíveis, mais palpáveis do que o ensaio de ensaiamento direto. No entanto, o ensaio de ensaiamento direto ele nos dá uma direção muito boa para trabalhar. Bom? Então, o ensaio de ensaiamento direto é da seguinte forma. Aí a gente tem um esboço de como ele é feito. Então, nós temos aqui uma câmera, tá? Ou seja, nós temos uma caixinha metálica.
Essa caixa metálica ela é bipartida. Tá? Nós vamos colocar no corpo de prova aqui. A grande maioria dos equipamentos de direto, o compartimento da amostra ele é quadrado, né? Ele não é circular, ele é quadrado. Tá? Então eu coloco uma amostra quadrada aqui. E essa parte de cima ela é móvel. E essa parte ela é fixa. Isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? A gente parafusa e isso aqui é fixo no equipamento, tá? E essa parte não, ela é móvel. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar o corpo de prova. Nós temos aqui pedra porosa embaixo, pedra porosa em cima, ou seja, pedra porosa na base e no topo. Por quê? Qual que é a situação que nós trabalhamos na mecânica dos solos? Em que condições a gente trabalha? Solo saturado? Solo saturado, tá? Porque na condição do solo saturado, nós temos uma facilidade na aquisição dos dados, tá bom? Até porque a questão do solo não saturado, nós já discutimos anteriormente, ela ainda é algo muito amplo. Nós temos muitos fatores que podem alterar, que podem contribuir na resistência do solo não saturado, e ainda, digamos que a gente não tem uma convenção muito bem delineada de como trabalhar. Sem contar que os ensaios eles começam a ser específicos e mais caros, mais demorados, tá bom? Então, a gente vai saturar o corpo de prova, vai colocar ele aqui dentro, pedra porosa no topo e na base, para garantir que a gente tenha um fluxo de água, tá? Sem a perca de material. E por que eu estou colocando a pedra porosa aqui? Como eu saturo o material, eu vou colocar uma força aqui em cima. Ao colocar essa força, o que vai acontecer com o material? Ele vai comprimir. Ele está saturado, então ele vai adensar. Né? Então a gente tem aí um caso típico de adensamento dos solos, tá bom? Após ele adensou, as partículas se aproximaram e nós temos aí um ganho de resistência, tá? Então a gente coloca o corpo de prova aqui, a gente vai colocar uma carga aqui e nós, através de hoje existem já automatizados, né? Mas os mais antigos, o nosso, por exemplo, do Instituto Federal, a gente vai ter uma manivela, a gente vai girando essa manivela e conforme eu estou girando essa manivela, eu vou estar movimentando essa parte superior, tá? E conforme eu estou girando a manivela, eu vou estar fazendo leitura do deslocamento horizontal desse corpo de prova, né? Dessa parte superior. Então, conforme eu estou girando a manivela, isso aqui está empurrando, eu vou medindo o deslocamento, até chegar o momento que ele rompe, tá? Quando ele romper, o que vai acontecer com o nosso deslocamento? Ele vai de uma vez, né? Então, a gente vai sempre acompanhando. Esse ensaio é um ensaio chatinho de fazer, porque a gente tem que sempre trabalhar em dois, né? Enquanto um registra deformação, o outro vai registrar força e tempo, tá? Depois a gente junta essas duas planilhas. Então, aqui a parte inferior ela é fixa, a parte superior ela é livre para mover-se. Sobre o corpo de prova é aplicada uma tensão normal que permanece constante até o final do ensaio, tá? São tomadas 3 leituras, então. A gente pega o deslocamento vertical ocasionado pela força, que foi aplicada até a tensão normal, tá? A força cisalhante, que é a nossa força na direção horizontal, no sentido horizontal, que é aquela que a gente está pegando com a manivela, aplicando, tá? E, por fim, o deslocamento horizontal, dada a movimentação pela tensão cisalhante, pela força cisalhante aí, tá bom? Então, essas são as 3 leituras que a gente vai ter, né? E também o tempo. Então, tendo essas 3 leituras, a gente consegue calcular os nossos parâmetros para montar o nosso gráfico de cisalhamento. O que a gente precisa ter para montar o nosso gráfico de cisalhamento? Tensão normal e tensão cisalhante. Se nós aplicamos uma carga normal a ele, uma força normal ali, ou seja, se eu tenho uma força e eu conheço o tamanho do corpo de prova, o que vai acontecer? A gente encontrar tensão normal. Se eu tenho uma força lateral e também tenho a gente já sabe que já tem a área do corpo de prova, eu acho a tensão cisalhante. Então, nós temos aqui, ó, a tensão normal nada mais é do que a normal sobre a área, que é aquela força normal que a gente coloca.
A tensão cisalhante é quem? É o esforço de tração sobre a área, e a deformação volumétrica é o ΔV dividido pelo V0, tá bom? Quem que é o nosso ΔV? A nossa variação de volume. Quem que é o V0 é o volume inicial. E isso daqui a gente pode trabalhar da seguinte forma. Deformação volumétrica é igual a deformação vertical dividido por H0, que é a altura inicial do corpo de prova. Tá? Como nós já conhecemos a altura inicial do corpo de prova, nós lapidamos ele de acordo com o tamanho da caixinha, tá? E a gente registrou a medida de variação, tá? A gente consegue então achar a nossa deformação vertical. Alguém mandou alguma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Eduardo, não, tá? A gente pode até ter algo que não seja ortogonal numa situação inclinada, mas aí a gente vai ter que transformar, para nós, aqui para análise do ensaio, a gente vai ter que transformar essa inclinação numa componente horizontal, tá bom? Então a gente vai trabalhar com a tensão normal perpendicular ao plano e a tensão cisalhante paralela ao plano, tá bom? Então, se tiver alguma angulação, a gente vai ter que resolver isso daí, tá? E encontrar os parâmetros horizontais, no sentido horizontal, o valor da força no sentido horizontal, para que a gente possa traçar, tá bom? O que pode acontecer, se vocês observarem alguns exercícios em plano de tensões, é o nosso corpo de prova, ele está rotacionado. Só que aí o esforço normal e o esforço cisalhante, eles vão estar acompanhando essa rotação. Tá? Eles sempre vão estar perpendicular ao plano, no caso da normal, e paralelo ao plano, no caso cisalhante. Então, representando aqui os nossos resultados, nós temos isso aqui, ó. Então, no caso de uma areia fofa, conforme o material vai deslocando no sentido horizontal, a nossa tensão cisalhante vai aumentando. Como assim? Conforme eu estou deslocando, eu estou aumentando a resistência, né? Então, olha só. Conforme eu estou deslocando horizontalmente a minha areia, o que está acontecendo? Ela está comprimindo, ela está ganhando resistência para depois romper. Tá? Por que acontece isso? Porque nós vamos ter, nesse caso, no caso de uma areia fofa, nós teremos isso aqui, ó. Tem um grão aqui. Ou seja, os nossos grãos estão uns sobre os outros. Então, assim, eu tenho um vazio maior. A partir do momento que eu movimento isso daqui, o que vai acontecer? O grãozinho vai cair nesse espaço vazio aqui, ó. Ao cair nesse espaço vazio, a gente vai ter um ganho de resistência. Tá? Então, tendo esse ganho de resistência, a gente vai chegar numa tensão cisalhante maior e o material vai comprimir. Tá bom? A partir do momento que eu continuar isso e ele ficar em cima de novo, ou seja, a gente perdeu resistência, tá? Só que aqui, o que nós temos? A gente tem uma grande variação de volume nessa situação, tá? Aqui no caso da areia compacta já é diferente, tá bom? Na areia compacta ela tem uma resistência maior, só que depois cai e a gente tem uma residual, que justamente aconteceu aqui, ó. Tá compacto, então eu vou movimentando, ela vai subir aqui, quando ela sobe aqui, ela cai a resistência, tá bom? Porque o material fica mais poroso. Então nós temos primeiramente uma fase de compressão, depois a gente tem uma fase de expansão do material, tá? Porque ocorre isso é que eu acabei de explicar para vocês. No estado fofo a gente tem isso aqui. Então, quando o material se movimenta, nós vamos ter essa situação. Então, ou seja, a gente comprimiu durante o cisalhamento, tá? Já no estado compacto, nós temos isso aqui. E o material ficou sobre os grãos. Ou seja, nós tivemos aqui uma ação de expansão durante o cisalhamento, tá? Isso é muito comum na areia, tá bom?
Na argila a gente não tem esse comportamento não, mas na areia isso é muito comum, tá bom? Então, quando ela está fofa, ela passa por uma situação de compressão. E quando ela está muito compacta, ela passa por uma situação de compressão prévia para depois expansão. Bom. É justamente isso aqui que a gente vai ter. Esse é o nosso resultado de ruptura do corpo de prova. Tá? Então, para determinada tensão, então, ou seja, para uma determinada tensão normal, eu vou ter uma resistência de uma tensão saliente de pico, no caso 7. Depois, eu aumento a minha tensão, ou seja, eu coloco mais carga em cima do corpinho de prova. Colocando mais carga em cima do corpinho de prova, eu vou ter que aumentar o esforço cisalhante, ou seja, história da cadeira. Tem uma pessoa sentada na cadeira, eu vou ter que fazer uma força para empurrar. Tendo duas, eu vou ter que fazer uma força maior para empurrar. Tá? Ou seja, a nossa tensão cisalhante, ela aumenta de acordo com a nossa tensão normal. Tá bom? Então, conhecendo aqui a tensão normal e a tensão cisalhante, nós temos um gráfico de tensão normal e cisalhante. A gente vai plotar nossas coordenadas, seja sigma 1 e tal 1, sigma 2 e tal 2, sigma 3 e tal 3, e a gente vai traçar uma reta por esses pontos. Onde essa reta interceptar o eixo Y, nós vamos encontrar a coesão. A inclinação dela é o ângulo de atrito. Tá? Uma informação importante para a gente aqui é que sempre que a gente estiver trabalhando com areia pura, a gente considera a coesão dela zero. Então, o nosso gráfico, tá? A nossa reta, o ponto inicial dela é o ponto zero do nosso plano cartesiano. Tá? Então, a gente vai traçar a nossa reta a partir do ponto zero, sendo essa uma reta média entre os pontos que foram analisados. Tá claro aqui? Até aqui? Sim. Eu tô tomando um chá aqui, mas não é o mesmo chá do Henrique Juliano, não, tá? Que problema nós temos nesse ensaio? Primeiro, ruptura progressiva que ocorre no sólido e ruptura frágil, né? Então, no cisalhamento direto, a gente vai ter isso aqui, ó. Tá? E na realidade, o solo rompe lá em cima, na curva real dele. Tá? Problema em termos de resultado, no sentido de que a gente não vai ter o valor real. Em termos de obra, em termos de segurança na obra, vocês conseguem enxergar algum problema? Para a construção, a gente vai estar trabalhando a favor ou contra a segurança? A favor. A favor da segurança. Porque nós estamos considerando que a nossa tensão cisalhante ela é muito menor do que realmente ela é. Né? A deformação cisalhante ela não é uniforme na superfície de ruptura. Por que ela não é uniforme? Como eu estou girando a manivelinha, estou empurrando aquela parte de cima ali, aquele carretelzinho de cima do ensaio, o que vai acontecer? Nas extremidades, o solo vai romper antes do que romper no centro. Então, a gente não tem uma uniformidade de ruptura. Né? E isso faz com que a gente trabalhe, digamos que, com uma resistência média. Por isso que os parâmetros são mais baixos. Então, as deformações são maiores nas extremidades, tensões no centro são menores. Quando ocorre a ruptura no centro, a extremidade já rompeu faz tempo. Tá bom? Então, para aqui as nossas principais deficiências. Primeiro, o plano de ruptura é determinado a priori e pode não ser o mais fraco. As tensões que atuam em outros planos não podem ser determinadas durante o ensaio, somente após a ruptura. E a área da superfície de ruptura diminui durante o ensaio e não é levada em conta nos cálculos. Então, não é possível determinar a evolução da pressão neutra durante o ensaio. Aqui a gente não mede pressão neutra. Tá? Então, o resultado que a gente encontrar é o resultado de tensão efetiva. Ponto final. A gente não consegue avaliar a pressão neutra ali. Para a gente isso é um problema, porque a gente minimiza muito o resultado.
tá bom? Então, esse é um ensaio mais barato, mais rápido, um ensaio que você faz rápido, tá? Então, você, em 1 hora aí, você, dependendo do ensaio, em 1 hora, você rompe os 3 corpos de prova, diferente do trexial, que tem ensaio que demora 10 dias, tá? Dependendo do tipo de solo, tá? Só que ele nos dá um norte. Como é um ensaio mais barato, mais rápido, só que ele nos dá um norte a favor da segurança. Não sendo necessário assim, muitas obras de rodoviárias, talude rodoviário, o pessoal começar a chutar a inclinação. Ah, não, esse talude aqui você faz 1 para 0,7, esse você faz 1 para 1, esse você faz 1 para 1,5. Que infelizmente acontece muito, né? As pessoas arbitrariam a inclinação do talude, não respeitando assim, os parâmetros de resistência. É muito voltado ao que fizeram a empirismo, né? As situações empíricas aí de obras anteriores, tá? Então aqui a gente falou do ensaio de saneamento direto.